Boa noite, está começando mais um Câmara Entrevista aqui no canal 16. E o meu convidado desta noite é o vereador Márcio Patucci, do PDT. E a gente vai falar então sobre as ações, projetos e ideologias para a 17ª legislatura. Vereador, seja bem-vindo ao Câmara Entrevista. Obrigado, Ana Paula, obrigado aos amigos da TV Câmara pelo convite, de estar aqui falando um pouquinho mais do nosso mandato, as ações, aquilo que é importante que a comunidade, então, saiba do papel e do trabalho do seu vereador. Vereador, eu quero iniciar, então, o nosso bate-papo falando sobre o seu trabalho frente à Frente Parlamentar da Segurança Pública. Essa é uma demanda muito cobrada pela comunidade de Passo Fundo e pelo 5º ano o senhor preside esse grupo especial. É verdade, se a gente for fazer uma pesquisa de opinião pública, certamente as áreas da saúde, da segurança pública, elas vão estar nos primeiros desejos da população. E lá em 2013, no nosso primeiro mandato, nós então sugerimos a criação dessa frente parlamentar e estamos então até esse ano aí comandando os trabalhos. Ela já encerrou esse ano, então nós estaremos reapresentando a partir do ano que vem, mas nós tivemos aí várias linhas de atuação, linhas onde nós fomos em busca daquilo que a comunidade, que os órgãos de segurança estavam mais desejando, sobre a segurança pública, e tivemos aí com certeza alguns ganhos, como foi o caso, uma grande referência, o próprio financiamento do projeto Guardião, que foi pautado também por essa casa a partir das emendas impositivas, algumas lutas históricas que o parlamento tem, por exemplo, como é o caso da recuperação do presídio regional, o novo presídio de Passo Fundo, também da Casa da Polícia, aqui próximo ao bairro Petrópolis, e por fim, agora, uma grande conquista que foi a vinda de mais de 100 novos policiais aqui para Passo Fundo desse último concurso. Policiais esses que estão distribuídos não só no regimento, 3º Batalhão de Operações, que agora é o BP Choque, Corpo de Bombeiros, Meio Ambiente e também na Polícia Rodoviária Estadual. Então eu vejo que é um incremento positivo, é um trabalho proativo que a Frente Parlamentar fez, ouvindo e dialogando com toda a comunidade, como eu já disse antes, e muito com os órgãos de segurança pública. E o senhor foi um dos responsáveis aqui no Parlamento Municipal por intermediar, então, a liberação dessas emendas impositivas através da Câmara de Vereadores. Esses recursos foram fundamentais para ampliar o sistema que a gente considerava muito precário para o tamanho do município. É verdade. Nós olhávamos para o município vizinho de Marau, com aproximadamente 40 mil habitantes, Marau com 130, 140 câmeras. Passo Fundo até então, 200 mil habitantes, com 28 câmaras, um sistema que foi comprado ainda quando eu era secretário de Segurança lá em 2011. Então, a partir de um projeto pioneiro da CISA, capitaneado por essa entidade, por um grupo de empresários, que denominaram então o Projeto Guardião, copiando, olhando as coisas boas, principalmente dos municípios vizinhos, como foi o caso de Marau, e no segundo momento, então, buscando esse financiamento, que veio da iniciativa privada. O financiamento veio também de multas e taxas, os termos de ajustamento de conduta, tanto do Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Federal, e também uma grande parcela, mais de 500 mil reais vieram dessas emendas dos senhores vereadores, o que conseguiu então colocar Passo Fundo num outro patamar. São mais de 110 câmaras que nós temos, outras tantas estão sendo compradas. O projeto é um projeto que ele não para, ou seja, ele não tem um número limite de câmaras, mas é um projeto que tem sim que ser desenvolvido, incentivado, porque a tecnologia hoje é tudo, ela é um grande agente para inibir esse ato delituoso, esse ato de conflito, e muitas vezes trabalha na prevenção para que as famílias, os empresários possam ter um pouquinho mais de tranquilidade nas suas casas. Vereador, no primeiro semestre, então, Passo Fundo foi surpreendida com o fechamento, então, da delegacia de polícia lá na Petrópolis. Na verdade, eu digo surpreendida, mas não, porque a situação era muito precária. Mas vocês conseguiram aqui, através da Câmara, articular uma alternativa importante, então, para esse serviço que é essencial continuar funcionando. Na verdade, há muito tempo, mais de 10 anos, se admite a recuperação do prédio da Delegacia de Pronto Atendimento, que foi idealizado aí sim, lá nos primeiros tijolos, há 25 anos atrás, a construção dessa central de polícia. Infelizmente, os governos do estado pouco valorizaram a importância desse prédio, desse espaço para a Polícia Civil em Passo Fundo, e nós tivemos então, recentemente, nesse ano, a interdição do prédio por conta de um laudo
expedido pela própria Secretaria de Segurança Pública do Estado, que identificou algumas precariedades em relação à estrutura. Ato contínuo, a direção, enfim, aqui da delegacia, prontamente, então, suspendeu todas as atividades e elas foram, então, deslocadas para o prédio da primeira delegacia, o primeiro distrito, né, localizado ali próximo ao Colégio Bom Conselho. E claro que nessa necessidade, né, nessa ânsia de buscar um novo espaço, a delegacia regional já localizou, está em tratativas com o construtor para viabilizar então a construção de novo espaço, mas nós não perdemos ainda o interesse de recuperar aquele prédio lá da DPPA no bairro Petrópolis, porque é uma grande referência, ou seja, já existe uma estrutura, aquilo tem que ser recuperado, não pode ser abandonado, porque seria um grande exemplo, né, do descaso do recurso público. Isso a gente espera que não aconteça, mas mesmo assim, com a crise financeira no Estado, com uma dificuldade de captar, nós ainda vamos continuar insistindo para que aquele espaço possa ser restabelecido aqui na nossa cidade. E, vereador, o senhor também conversou, então, com o Estado, buscou o Estado, a administração da penitenciária. O que nós temos de novidade em relação a isso? A verba já voltou várias vezes e tem uma expectativa que deva sair nos próximos meses ou não? Olha, quando a gente espera alguma demanda do Estado do Rio Grande do Sul, a gente sabe que o processo é lento. O presídio regional está há 11 anos, exatos 11 anos, desde o seu início, sem a conclusão. Já houve obras, aconteceram obras foram suspensas. De lá para cá, como você bem dissesse, Ana Paula, vários indicativos, melhor dizendo, né, de perder o recurso, volta ao recurso, foram informados à comunidade. A última reunião que nós fizemos com a nova Secretaria de Administração Penitenciária do Estado foi que sim, Passo Fundo vai ter, mas ninguém sabe dizer quando. E me parece que o governo do Estado está implementando um outro modelo, que seria o modelo de permuta de áreas, onde cederiam áreas que o Estado tem hoje para a iniciativa privada, em contrapartida, então, receberiam a construção dessa nova penitenciária para poder suprir a carência de faltas que hoje existem ali no presídio da São Luís Gonzaga. E o que eu tenho dito, é uma bomba relógio dentro da cidade de Passo Fundo, um prédio que foi construído para abrigar 300 pessoas, são quase 800 apenados, mais outras centenas aí no semiaberto. Então, realmente é uma situação bastante precária. Nós já tivemos uma fuga em massa aí, né, no último ano, mais de 17 apenados fugiram. Então, são várias circunstâncias que me parece que há um descompromisso com o sistema penitenciário, um descompromisso com o cuidado, né, dessa pessoa, desse elemento que tem que cumprir a pena e voltar à sociedade. Isso é o mais importante, as pessoas têm que ter em mente isso, porque as pessoas erram, são submetidas a um processo, são julgados, são condenados, cumprem a sua pena e depois retornam ao convívio social. E quando essa pessoa retorna, ela tem que sair melhor do que ela entrou. Só que não é isso que acontece. Então, como eu dizia antes, nós temos insistido com o governo do Estado para que ele coloque na sua pauta de investimentos essa prioridade do presídio regional, que não atende só Passo Fundo. Para vocês terem uma noção, mais de 25% dos presos existentes hoje no presídio da São Luís Gonzaga são da região de Marau. Então há um contingente que não é nosso e que mesmo assim a gente, né, recebe, porque temos um presídio, mas que nós queremos, obviamente, com essa qualificação, ter um espaço novo que possa recuperar e fora do centro urbano da cidade. Eu acho que isso a comunidade também tem que ter em mente, né, dessa preocupação também com a segurança das comunidades que ficam, né, próximas aí a esses presídios. Vereador Márcio Patucci, durante muitos anos, então, a perturbação do sossego público na Rua Independência foi uma preocupação aí dos moradores da região central do nosso município e pauta das reuniões da Frente Parlamentar. E realmente, vocês contribuíram bastante para melhorar, então, a situação aí nesse aspecto. Inclusive, um trabalho foi iniciado a partir das cobranças dos senhores, que foi o de tolerância zero por parte das autoridades. Na verdade, assim, a área central ela tem se identificado, e não é de agora, né? Eu me lembro quando eu ainda era secretário de Segurança Pública, em 2010, 2011, 2012, nós tivemos Rua Moron, General Neto, Independência, Bento Gonçalves, então era Fagundes Reis, era um contexto na área central bastante tumultuado, a fiscalização pouco existia,
Aí nós fizemos um consenso, né? Ou seja, um diálogo muito bom com a Brigada Militar à época, eram operações rotineiras todos os finais de semana, né? Ou seja, que aquilo, de certa forma, mostrava para a sociedade que as forças de polícia estavam agindo, Guarda de Trânsito, Brigada Militar, Polícia Civil, Conselho Tutelar, e nós tínhamos a preocupação em garantir a ordem aqui no nosso município. De lá para cá, a gente vê apenas a atuação da Brigada Militar de forma isolada, muitas vezes, né, a gente até espera, mas a gente sabe que pela falta de efetivo da própria Guarda Municipal, não se pagam hora extras, também há uma dificuldade da atuação, né, dos azuizinhos nessas operações. E por conta disso, então, a população aumentou. Nos meses de verão é natural que a juventude, né, o pessoal saia às ruas e daqui a pouquinho, então, cometam alguns excessos. E justamente esse excesso tem que ser coibidos, né, contidos pelo poder público. Ainda existem muitas reclamações. Nós temos acompanhado, nós temos levado os casos à Brigada Militar, pedimos uma ação imediata, porque a gente sabe que isso também é fazer segurança pública. Segurança pública, além de conter o tráfico de drogas, além de conter os crimes, né, os crimes contra a vida, contra o patrimônio, segurança pública também é a gente garantir a ordem, evitar a perturbação e fazer com que aquelas famílias que tenham o seu direito ao descanso consigam, então, dormir em paz para que no outro dia, então, possam trabalhar com toda a tranquilidade, com a cabeça fria, né, com a sua mente organizada e que, infelizmente, nas áreas centrais da cidade isso não está acontecendo. Mas a frente tem insistido, nós temos feito reuniões e me parece que isso é uma pauta permanente aqui da nossa cidade. Vamos resgatar agora, então, algumas das suas iniciativas para a área da saúde. Vereador, ao longo dos últimos anos, o senhor apresentou ao Poder Executivo inúmeras indicações de melhorias nessa situação. Uma delas que a gente pode falar foram as compras das novas ambulâncias para o SAMU. É, bem verdade. Nós, há muito tempo, recebemos não só reclamações da comunidade, mas também dos próprios servidores do SAMU por conta da precariedade dos equipamentos. E não foram uma, duas, três vezes que nós insistimos para que a Prefeitura, em parceria com o Ministério da Saúde, pudesse, então, admitir, né, a entrega, enfim, ou a concessão de uma nova ambulância, tanto no serviço básico quanto no serviço avançado do SAMU. Essas ambulâncias foram adquiridas agora recentemente, me parece que houve um entendimento, a administração já colocou, essas ambulâncias estão operando, isso tem garantido, então, muito mais eficiência e rapidez, agilidade no SAMU. Um segundo pode justificar a perda de uma vida de uma pessoa que está aguardando, né, esse atendimento de urgência. Então, é uma bela iniciativa que nós tivemos a participação e eu vejo que foi uma grande conquista para a nossa cidade. Eu gostaria de falar, se você me permitir, nós tivemos aí no último mês, a Prefeitura promoveu, então, aqui no cais do bairro Petrópolis, a abertura, aliás, pela parte de tamanho, o fechamento, né, no terceiro turno até às 10 horas da noite. A partir do indicativo do governo federal, ainda no mês de fevereiro desse ano, onde iria estimular com que municípios pudessem, então, na medida do possível, estender o terceiro turno para atendimento à saúde em determinadas regiões da sua cidade, nós prontamente, então, oficiamos o Poder Executivo, solicitando a ele que pudesse, então, aderir a esse programa, ou seja, esse indicativo de que Passo Fundo, sim, por ser uma cidade de 200 mil habitantes, por ter uma importância, né, na saúde pública, então poderia oferecer nos CAIs, que são estruturas próprias, já identificadas, conhecidas pela comunidade, esse atendimento em terceiro turno até às 10 horas. A Prefeitura atendeu, então, e nós estamos aí há quase 15 dias, né, 10, 12, 15 dias aí no CAIS Petrópolis, com atendimento até às 10 horas da noite. É uma grande conquista que nós vamos, então, pedir para que os outros CAIs também possam estender e aquelas comunidades, né, conseguir ter um pouquinho mais de atenção nesse serviço imprescindível que é o serviço da saúde. Vereador Márcio Patucci, eu peço licença então para a gente fazer um rápido intervalo. Em seguida nós estamos de volta com o programa Câmara Entrevista, que nessa noite destaca as ações, os projetos e as ideologias então do nosso parlamentar.
O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates. Estamos de volta com o programa Câmara Entrevista, que nesta noite recebe o pedetista Márcio Patucci. Vereador, então, neste segundo bloco eu quero iniciar falando sobre o tema do desenvolvimento econômico. O senhor propôs, e já está em funcionamento na casa, a criação de uma frente parlamentar mista para tratar desse tema. Hoje, no Brasil, as empresas demoram muito tempo para conseguir abrir o seu negócio, também o empreendedor, e para atender toda a burocracia que é cobrada pelos órgãos públicos. Olha, Ana Paula, nós temos um contingente de quase 13 milhões de desempregados no país. E por conta disso, então, o poder público e as entidades têm que incentivar uma nova economia, ou seja, possibilitar com que essas pessoas saiam da informalidade, consigam ter acesso a algo mais dinâmico e que possa, a partir disso, então, lhe garantir alguma renda para a sua subsistência. A partir dessa frente parlamentar, nós estamos discutindo algumas áreas do empreendedorismo. Mesmo passo, nós apresentamos na casa uma lei, um projeto de lei, que está sendo discutido, né, a partir do trabalho nas comissões, onde nós identificamos, né, uma tendência nacional à liberdade econômica. O que quer dizer isso, a liberdade econômica? Permitir com que o município, no âmbito local, dentro das suas atribuições, consiga favorecer, por exemplo, né, comércios de baixo risco, para que todo e qualquer interessado possa abrir esse empreendimento e depois, lá na frente, então, ele buscar, junto ao poder público, as licenças, os alvarás, porque são atividades que não teriam um prejuízo maior tanto para quem faz quanto para quem toma, né, esse serviço. Exemplo, um alfaiate, uma costureira, uma manicure, um cabeleireiro, alguém que vai vender, por exemplo, bebidas, né, no espaço, né, nesses bares que funcionam muitas vezes até na garagem, né, de uma casa, enfim, numa peça. Então, isso incentiva esse comércio formal, facilita com que as pessoas, muitas vezes até desinformadas daquilo que precisam buscar de papéis no poder público, elas possam, então, ao invés de ficar esperando, ficar fazendo todo aquele giro, né, dentro da administração, elas consigam abrir o seu negócio, fazer o seu dinheiro e depois, então, ter uma preocupação em relação às taxas, aos alvarás, todo aquele rigor, né, muitas vezes, que a gente sabe que é necessário, mas que até então engessa, faz com que esse empreendimento eles fiquem em segundo plano. Então, como eu disse, isso é uma tendência nacional. A medida provisória 881 do governo federal já foi convertida em lei, tiveram alguns avanços, alguns municípios no Rio Grande do Sul, como é o caso de Esteio e Bento Gonçalves, já aprovaram essas leis. No município de Esteio, melhor dizendo, já teve até uma métrica em relação ao número, né, de novos empreendimentos que vieram após essa lei municipal, foram mais de 20% na cidade, porque isso despertou muitas vezes naquelas pessoas que desacreditam ou que não querem até se comunicar ou ter esse contato com o poder público, que fiquem então adormecidas. Essa lei aprovada vai dar, de certa forma, uma condição para que o senhor e a senhora que estão em casa, né, o menino, a menina que estão em casa nos ouvindo, que possam então abrir o seu negócio, considerado eles de baixo risco. Para você ter uma noção, em Esteio são mais de 300 atividades consideradas de baixo risco, ou seja, que a pessoa pode abrir o seu negócio e depois buscar os papéis junto ao poder público. Isso é algo assim que o Brasil demorou muito para perceber. Nós vivemos um emaranhado da burocracia e isso faz com que consome tempo, consome dinheiro, energia das pessoas que querem investir e faz com que muitos negócios efetivamente não aconteçam. Então, a expectativa é outra, a lógica é outra, o tempo é outro e essa contribuição do nosso mandato ela vai justamente nesse sentido.
E sobre infraestrutura, alguns temas, então, têm uma atenção especial do vereador Márcio Patucci. E um deles é o processo de ampliação do aeroporto, vereador. Como é que está isso? A gente sabe que alguma documentação já foi liberada, algumas coisas ainda faltam ser ajustadas por parte do Estado. A expectativa é grande. Com certeza, a expectativa regional e estadual é enorme por conta desse aeroporto, porque vai ser o único aeroporto a ser recuperado no estado do Rio Grande do Sul, em todo esse processo aí de gestão dos aeroportos regionais. Ponto positivo é que o mais difícil já foi feito, né, que era fazer o convencimento do governo federal, buscar recurso e projeto. E o que a gente não está conseguindo entender é essa demora por parte do governo do estado em permitir, né, com que a empresa vencedora, que já foi conhecida ainda no mês do ano passado, aliás, no mês de julho do ano passado, há quase mais de um ano, né, já foi conhecida a empresa, e nós estamos aí então mais uma vez falando em burocracia, né, nessa análise de papéis, documentos, certidões, mapas, para fazer com que essa grande obra, que vai ser a obra regional mais esperada, que vai favorecer o desenvolvimento, vai atrair novos empreendimentos, vai colocar Passo Fundo, de fato, né, num outro patamar, porque os voos poderão ser cada vez mais regulares, nós poderemos ter outras rotas e nós vamos buscar outras rotas a partir dessa recuperação do aeroporto regional Lauro Corse. É uma linha de ação que eu, desde 2013, né, nos meus primeiros dias do meu mandato legislativo, passei a acompanhar, porque percebi a importância. Enquanto muitos agentes políticos que hoje, né, querem cortar a fita, querem comemorar sendo a cereja do bolo, e que lá atrás sequer acreditavam, muitas vezes até desdenhavam desse sonho para a nossa cidade, esse sonho regional. Eu sou otimista, eu fui persistente, eu acreditei, muitas vezes até não acreditando que pudesse sair, mas a gente sabe que muitos passos foram feitos e agora estamos no aguardo, então, da liberação por parte do governo do estado do início das obras. Era para ter acontecido no mês de junho, não houve, mês de agosto não houve, mês de setembro não houve. Nós vamos aguardar então que até o fim do ano o senhor governador do estado possa autorizar a empresa vencedora, que é aqui do município de Erechim, comece de uma vez por todas essas obras. E realmente, vereador, a Câmara teve um papel fundamental em todo esse processo, coisa que muitos outros municípios não tiveram tanto envolvimento, e às vezes o Legislativo é esquecido em relação à questão do aeroporto mesmo. Com certeza, eu me lembro que eu falava sozinho aqui na casa, poucos vereadores acreditavam. Claro que com o passar do tempo, né, alguns outros foram se envolvendo, o próprio vereador Paulo Neckel chegou depois nessa discussão e hoje é um grande parceiro, uma pessoa que abriu portas em Brasília para que as coisas acontecessem. Então eu vejo que houve um convencimento não só do Parlamento, uma ação integrada do Parlamento, proativa da Câmara de Vereadores, e que houve o respaldo da sociedade. Quando a gente fala também na preservação dos recursos públicos, o vereador Márcio Patucci também tem algumas propostas ligadas a isso. Uma delas é, então, transformar o programa Passo Fundo Vai de Bici em um projeto que seja mantido pela iniciativa privada. Na verdade, nós buscamos modelos que já existem em capitais, como é o caso de Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, e que lá funcionam muito bem, onde o incentivo às bicicletas compartilhadas, elas se dão exclusivamente por patrocínios da iniciativa privada, sem o poder público botar um centavo. Diferentemente do que nós temos aqui, são altos recursos investidos, isso chegou até a gerar um debate, né, com o prefeito municipal, ainda no mês de janeiro desse ano, mas nós sustentamos, nós reafirmamos o nosso posicionamento contrário a investir tanto dinheiro público, né, nessas bicicletas compartilhadas, e que, por que não, Passo Fundo, assim, né, como outras cidades, não possa buscar essa parceria, né, onde se fala tanto, né, em novos modelos de gestão compartilhada, as próprias PPPs, né, que é uma onda positiva, e até para desonerar um pouquinho o setor público, então que Passo Fundo pudesse ter o mesmo modelo que essa. Infelizmente não aconteceu, mas quem sabe aí no futuro próximo a gente veja, né, um modelo eficiente e com custo zero ao município de Passo Fundo. Na área social a gente pode falar em inúmeros projetos, mas eu reservei um aqui para a gente destacar. O senhor é autor da lei que dá preferência no atendimento de pessoas autistas. O senhor realmente ergueu essa bandeira. Com certeza, essa é uma lei belíssima que a gente viu nela, né, um pano de fundo social importantíssimo. Quem convive na escola Olga Caetano Dias, quem vai, né, participar das atividades junto com a ALMA, que é a Associação dos Autistas, sabe da preciosidade que é o trato
dos professores, pais e da comunidade com aqueles alunos. E então nós estabelecemos esse projeto, ele foi convertido em lei, foi aprovado, e hoje a gente já vê aí alguns mercados aí da cidade já oportunizando então o atendimento, assim como é o idoso, a gestante, né? Algum portador de necessidade, mas também as pessoas autistas com seus acompanhantes. Então eu até me orgulho quando vejo o lacinho aquele colorido, que simboliza, né, toda a luta, a história e a conquista desse movimento autista no mundo, a gente vê então reproduzido a partir de uma lei nossa. Para o meio ambiente, o senhor tem uma proposta que está tramitando na casa que cria o programa Lixo Zero. Então, eu queria que o senhor comentasse um pouquinho também a sua preocupação com essa temática. Olha, o programa Lixo Zero, nós observamos, em primeiro momento, no município de Chapecó, que é um município que tem o mesmo conjunto populacional de Passo Fundo. Agora, recentemente, o município de Marau aderiu, onde ele trabalha, num primeiro momento, com a conscientização. Ou seja, as pessoas têm que estar cada vez mais espertas, têm que despertar esse senso de educação ambiental, o mínimo cuidado em relação à proteção do meio ambiente, né, ao lixo orgânico, ao lixo, aquilo que pode ser reciclável. Então, todos esses conceitos que a gente já vê há muito tempo ser dito e que nós não praticamos aqui em Passo Fundo, nem eu, Ana Paula, nem você, nem muito poucas pessoas que estão nos assistindo em casa. E o programa Lixo Zero tem justamente esse sentido, a partir de ações educativas, envolver escolas e uma determinada comunidade, isso sendo reproduzido pouco a pouco na cidade inteira. Marau começou, Chapecó já está muito mais difundido, né? Trabalho com os catadores, com o pessoal que faz a operação na triagem, né? Ou seja, aquelas famílias que fazem renda, né, desse produto que pode ser reciclável. Então é um trabalho que tem dado muito resultado e que nós queremos, né, logo também ver implementado aqui em Passo Fundo. E vai lembrar que já tem escolas que estão dispostas a ajudar nesse projeto. Então a gente está planejando aí para os próximos meses aí uma grande ação envolvendo uma comunidade, uma escola de um bairro, aí nós vamos dar o pontapé inicial. Vamos convidar o poder público, universidade, faculdades, todo o setor produtivo aqui para que eles conheçam, né, esse projeto e que a gente consiga então definir algum rigor e também uma rotina, né, de cuidar do meio ambiente. Infelizmente, o nosso tempo do programa ele está chegando ao fim, ficaram em vários assuntos ainda para serem discutidos numa próxima oportunidade, vereador, mas eu queria que o senhor destacasse aí, antes de encerrar, prioridades para os últimos 2 meses aí do ano. Olha, Ana Paula, a gente está com esse projeto aí da liberdade econômica que está indo à discussão para votação na hora do dia, e nós também temos um outro projeto que permite a captação de recursos para a segurança pública. Então é um projeto que nos chegou também de uma iniciativa semelhante do município de Canoas, apresentado por um vereador, aprovado e sancionado pelo prefeito daquele município, onde a partir dos recursos do ISS, então nós colocaremos no Fundo Municipal de Segurança, que já existe, isso poderá aparelhar Brigada Militar, Polícia Civil, Guarda de Trânsito, favorecendo então investimentos. E o que a gente quer é nos mesmos modos que o governo do estado tem do programa PSEG, onde a partir do ICMS, então recursos possam ser implementados na aquisição de viaturas, armamentos, coletes, tecnologia, como é o caso do vídeo monitoramento para a Brigada Militar e Polícia Civil. Em falando de lei municipal, claro que a gente quer que esses recursos fiquem aqui no nosso município. Então, por que não pensar, por exemplo, né, num grande investimento aí para nós criarmos o cinturão eletrônico na nossa cidade? Essa lei favorece a destinação de recursos, a captação, melhor dizendo, de recursos, para que nós possamos então comprar equipamentos para colocar em cada entrada e saída de Passo Fundo um olho eletrônico que vai identificar a placa do veículo, que vai conseguir então fazer um rastreamento e um controle. Qualquer veículo furtado dentro da cidade, se sair numa das saídas de Passo Fundo, será então identificado e a polícia, os órgãos de segurança poderão agir com muito mais rigor. Vereador Marcos Patucci, então, sua mensagem final aos nossos telespectadores do Câmara Entrevista de hoje. Olha, eu quero inicialmente agradecer à comunidade de Passo Fundo pelo carinho. Nós temos feito uma agenda muito intensa nos bairros da cidade. Estamos sendo muito bem recebidos, as pessoas nos identificam pelo trabalho na segurança pública, pelo trabalho com algumas causas sociais, pela luta na geração de emprego. Isso está sendo muito gratificante, né, para a gente que está nessa linha aí. Então nós queremos agradecer a toda a comunidade de Passo Fundo que tem nos recebido e dizer que o ano que vem
estaremos, né, em pé, à disposição, trabalhando cada vez mais por essa cidade que a gente tanto gosta. Mais uma vez, então, muito obrigada pela sua participação no nosso programa de hoje. E você que está em casa, a gente também agradece a companhia. Uma ótima noite e até a próxima semana.